Tudo bem, pessoal? Aqui quem está falando é o professor Rafael, professor de Geografia. E na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre fusos horários, certo? Bom, todos nós somos regrados por horas, né? Hoje nós acordamos, dormimos, nos alimentamos, vamos para a escola, trabalhamos, regrados por horas, né? Temos compromissos. Isso tudo depende dos fusos horários. E entender os fusos horários é bastante importante para saber como isso surgiu. Esse conceito de fusos horários foi estabelecido primeiramente através de algo que a gente já viu, tá? Que é a Convenção de Washington de 1884. Foi uma convenção que estipulou uma organização para muitas coisas dentro da geografia. Tá? E uma delas muito importante é o famoso meridiano de Greenwich. Esse meridiano foi estabelecido nessa convenção de Washington. E a gente viu lá no conteúdo de coordenadas geográficas que ele é um marco para o nosso planeta e para a geografia do nosso planeta, principalmente para as coordenadas geográficas. Mas não só para as coordenadas, também para os fusos horários. Ele é o marco inicial dos fusos horários, certo? E esse marco inicial ele foi estabelecido por uma organização que era extremamente necessária dentro da modernidade do nosso planeta, nesse tempo mais moderno do nosso planeta. Essa organização ela surge através de um método, e esse método foi estabelecido através do nosso movimento de rotação. Esse movimento de rotação bastante conhecido daquilo que a gente já estudou e bastante conhecido dentro do que o mundo conhecia já naquela época, né? Dentro de coisas muito simples, da duração que já se conhecia, das 24 horas desse movimento de rotação, né? Que a gente sabe que não é exatamente 24 horas, né? 23 horas, 56 minutos e alguns segundos, né? Mas se arredondou, né? Se estabeleceu as 24 horas como um padrão, e também a distância, né? A dimensão desse movimento, que é os 360 graus que ele executa. Então, esses são os marcos bem simples, né? Do movimento de rotação que ele faz em volta do seu próprio eixo, coisas que a gente já estudou. A partir disso, que é algo simples, se estabeleceu os fusos horários. Se pegou então essas 24 horas, se dividiu dentro desses 360 graus, estabeleceu os seus fusos horários, ou seja, 24 fusos horários com seus 15 graus de longitude, né? A partir do seu marco inicial, que é o meridiano de Greenwich. Então, a partir do meridiano de Greenwich, estabeleceu os 24 fusos. Então, se fez um mapa com 24 fusos a partir do meridiano de Greenwich, cada fuso delimitado pelos seus meridianos, né, com 15 graus de longitude de distância entre esses meridianos, tá? Então, observem que o nosso mapa, o nosso planisfério foi dividido nessas 24 faixas, que nós vamos chamar de fusos horários, né? Cada fuso horário representa uma hora, certo? E eles têm 15 graus de distância de longitude entre eles, ok? Observem também que quando essas linhas retas, que são os meridianos, adentram os continentes, elas não são mais retas, né? Elas são retas ali nos oceanos, mas quando elas adentram os continentes, elas não são mais retas. Por que elas não são mais retas? Porque cada país tem autonomia para obedecer essas linhas ou escolher o fuso horário que ele vai adotar ou não, né? Tem países que são menores, tem países que são maiores. Eles estabelecem qual fuso horário vão respeitar ou quais vão adotar. Então, geralmente, ele vai estipular as fronteiras, né? Delimitar as fronteiras de quais os fusos horários que eles vão adotar, né? Se o país for muito grande, né? Ou se vai contornar as fronteiras dos países, né? O formato dos países, para ficar mais simples para a sua população. Então, cada país estabelece, né, que forma esses fusos horários vão funcionar dentro do seu país, certo? Bom, outra coisa que foi estabelecido dentro dessa convenção lá de Washington foi uma outra linha que é uma linha contrária ao meridiano de Greenwich, que é um antimeridiano, né, que é justamente a linha internacional da data.
Porque além das horas que o meridiano de Greenwich começa a contar, nós também temos que ter a mudança do dia. Então se estabeleceu essa linha internacional da data, que é a linha contrária ao meridiano de Greenwich, que é a linha que passa exatamente lá ao centro do Oceano Pacífico, que é a linha de mudança de data. Então, ao cruzar esta linha, se muda a data, certo? A gente também percebe que essa linha também não é reta, ela é uma linha bastante tortuosa, porque por mais que ela passe pelo meio de um oceano, nesse oceano também tem diversas ilhas, e essas ilhas também compõem países, e também existem os seus interesses, tem países que querem ficar de um lado ou de outro, né? Então, por decisão desses países, né, decisões políticas desses países, né, essa linha foi se adaptando às fronteiras desses países, né, contornando as ilhas, e ela foi tomando esse formato. Porém, é importante saber que ao cruzar essa linha, nós temos uma mudança de data. Respeitando o movimento de rotação, ou seja, que a Terra se movimenta de oeste para leste, né? Nós vamos ter a mudança da data. Então, se eu cruzar essa linha de oeste para leste, eu vou estar aumentando, né, ganhando um dia. Ou seja, se eu tiver, que nem mostra ali no desenho, né, de oeste no dia 1º de janeiro e passar para o leste, eu vou estar reduzindo um dia, ou seja, eu vou estar ganhando mais um dia. Eu saio de 1º de janeiro para 31 de dezembro, eu estaria voltando no tempo. E se eu fizer o caminho contrário, ou seja, sair de leste para oeste, eu estaria perdendo um dia. Eu sairia do dia 31 de dezembro e passaria automaticamente para o dia 1º de janeiro. Aqui nessa fotografia a gente consegue observar bem isso. Ali embaixo eu estou vendo duas ilhas e passa exatamente entre elas a linha internacional de data. Né? Então, se eu cruzar de uma linha, nadando ali de uma linha de uma ilha para outra, né? Elas estão no mesmo fuso horário, né? Mas a linha passa exatamente entre elas. Eu vou perceber que uma ali está no domingo e a outra está na segunda-feira. Né? Se eu quero voltar para o domingo, eu vou sair ali de oeste e vou cruzar ali com o meu barco para leste. Então eu vou voltar ali, sair de segunda e voltar para domingo. Né? Ou se eu quero passar no domingo diretamente para segunda-feira, eu vou cruzar de leste para oeste, certo? Então essa é a linha de mudança de data. Né? Ela é uma linha arbitrária, claro, não é uma linha natural, é uma linha que foi feita justamente para ter um limite do dia, certo? Então é uma linha arbitrária, ok? Bom, e no nosso país, como isso funciona? Como os fusos horários estão estabelecidos no Brasil? O Brasil, por ser um país de grande extensão leste-oeste, né? Ou seja, tem uma grande extensão longitudinal, né? Ele estabeleceu 4 fusos horários. Né? O Brasil, então, ele estabeleceu 4 fusos horários. Né? O primeiro fuso horário, ele compreende só as ilhas oceânicas, certo? Então, o primeiro fuso horário, o fuso horário -2, porque o Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich, então ele está 2 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich, ele vai pegar só as ilhas oceânicas, por exemplo, Fernando de Noronha, né, e outras ilhas brasileiras que estão ali no oceano. Então esse é o primeiro fuso horário brasileiro. O segundo fuso horário, o -3, que está 3 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich, ele é o horário oficial de Brasília. Vai pegar a região sul, a região sudeste, a região nordeste por completo, né? Mais alguns estados da região centro-oeste, Goiás e Distrito Federal, e mais alguns estados do norte, como Tocantins, Pará e Amapá. Né? Então, esse horário oficial do Brasil, chamado também de horário de Brasília. O terceiro fuso horário brasileiro, né, que está 1 hora atrasado em relação a Brasília e 4 horas atrasado em relação a Greenwich, né, vai pegar os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, da região centro-oeste, mais os estados do norte de Roraima e Rondônia e a grande parte do estado do Amazonas. Certo? E o último fuso horário do Brasil, que vai pegar uma pontinha ali do Amazonas, mais o estado do Acre, né, que é o fuso horário -5 em relação a Greenwich, e 2 horas atrasado em relação ao horário oficial do Brasil, que é Brasília. Tá? O Brasil, até alguns anos atrás, chegou a ter só 3 fusos horários. Né? Aquele último fuso horário ali do Acre, ele foi incorporado pelo
o fuso horário -4, né? Mas ficou pouco tempo. Por lei, depois foi estabelecido de novo esse quarto fuso horário do Brasil, certo? Pois bem, como se calcula, então, os fuso horários, né? Como eu estabeleço, como se eu tivesse uma curiosidade de saber como é que qual é o horário no relógio, digamos que eu estou aqui na minha cidade, eu quero saber que horas é em outro lugar, né? Como é que eu calculo isso através dos fusos horários, né? Digamos eu estou numa cidade, quero saber em outra cidade que horas são exatamente agora, né? Primeira coisa que eu tenho que saber, se eu estou no oeste e a outra cidade está a leste, as horas vão aumentar, certo? Devido ao movimento de rotação da Terra, que é de oeste para leste. Então as horas aumentam de oeste para leste. E, ao contrário, elas diminuem. Se a cidade estiver no leste e eu quiser saber o horário de uma cidade que está no oeste, as horas vão diminuir. Então essa é a primeira coisa que eu tenho que saber, certo? Se a minha cidade que eu quero saber está a leste, as horas vão ser à frente. Se a cidade que eu quero saber estiver a oeste, as horas vão ser atrás, certo? Vão ser atrasadas, ok? Bom, então vamos pegar duas cidades hipotéticas, tá? Primeira cidade, Porto Alegre, certo? Aqui no Brasil, Rio Grande do Sul. Essa é a cidade que eu tenho, onde eu estou, certo? A cidade que eu quero saber, Mumbai, na Índia, tá? Primeira coisa que eu sei é que ela está a leste de Porto Alegre, então ela está com horas à frente. Então ela está à frente de Porto Alegre, então elas têm horas a mais, certo? Bom, então digamos que Porto Alegre são 10 horas da manhã. Então eu sei o horário que eu estou. Eu quero saber que horas é em Mumbai, certo? Para mim saber isso, eu tenho que saber onde eu estou perante os meus fusos horários. Eu estou no fuso horário -3. Então eu sei qual é o fuso horário que eu estou. E eu tenho que saber qual é o fuso horário que está Mumbai. Mumbai está no fuso horário +5. Então eu sei qual fuso horário está cada uma das cidades. E eu tenho que saber que diferença de fusos horários eu tenho. Então eu vou contar quantos fusos horários tem de diferença. Eu vou lá e vejo que Mumbai está 8 fusos horários à frente de Porto Alegre. Eu sei que cada fuso horário é 1 hora à frente. Então, se eu sei que tem 8 fusos horários de diferença, eu sei que são 8 horas à frente. Se eu sei que Porto Alegre é 10 horas da manhã, eu sei que são 8 fusos horários à frente, que são 8 horas à frente, então Mumbai está 18 horas exatamente neste momento. Porto Alegre é 10 horas, Mumbai são 18 horas neste exato momento. E se for o contrário, se fosse de Mumbai para Porto Alegre, seria só diminuir. Ao invés de somar, subtrair as 8 horas. Ou seja, se fosse 10 horas em Mumbai, eu tiraria então as 8 horas, seria então 2 horas da manhã em Porto Alegre, porque eu estaria saindo de leste e iria para oeste, né? Então, lembrando, seria o contrário. Como eu estou saindo de Porto Alegre e querendo saber o horário em Mumbai, ou seja, Mumbai está a leste de Porto Alegre, eu estou aumentando as horas. Mumbai está à frente de Porto Alegre. Se fosse o contrário, eu soubesse as horas em Mumbai e quisesse saber as horas em Porto Alegre está a oeste de Mumbai. Então, Porto Alegre está atrasada em relação ao horário de Mumbai. Se fosse 10 horas em Mumbai, né, eu tiraria então as 8 horas, eu estaria 8 horas atrasado em relação a Mumbai. Então, se fosse 10 horas em Mumbai, seria 2 horas em Porto Alegre. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Valeu!